Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional? Glorioso Deus e amado Pai, graças te damos por tua misericórdia, bondade, fidelidade. Obrigada, Senhor, porque tu és um Deus soberano, justo e fiel, e de geração em geração, assim tu perduras, ó Senhor Jesus, imutável, inigualável, justo e fiel. Senhor, convidamos o Senhor para o lugar de primazia neste devocional e pedimos que o Senhor sobre nós derrame da tua sabedoria e também fale conosco através do devocional com clareza, profundidade, comprimento, altura, largura, que o Senhor venha nos dar o discernimento, o entendimento, a inteligência sob medida, para que venhamos obter o conhecimento de toda a palavra que está sendo ministrada em nossas vidas, para a glória de Deus Pai, colocarmos em prática em nossas próprias vidas, assim também. E sermos sal nessa terra, e sermos espelho do Senhor, aonde formos, onde colocarmos a planta de nossos pés, refletir, Senhor, a tua imagem. Senhor, nós queremos, precisamos e dependemos de Ti. Então fala conosco neste dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O devocional hoje é lá no versículo 5 de Mateus, capítulo 11. O reino visível. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Dezembro, dia 16, né? E a palavra-chave de hoje é evidências. Frase do dia: a fé se fortalece ao reconhecer as obras de Deus ao nosso redor. Versículo base, Mateus capítulo 11, versículo 5. Contexto: a passagem de Mateus capítulo 11, versículo 5 ocorre num momento de dúvida e expectativa. João Batista, o profeta que preparou o caminho para Jesus, estava preso e enfrentando um futuro incerto. Apesar de ter batizado Jesus e testemunhado a descida do Espírito Santo sobre Jesus, a realidade da prisão e a aparente falta de ação política de Jesus, João talvez esperasse um Messias mais imediato e revolucionário. Geraram questionamentos em seu coração. Ora, João, ele era primo de Jesus. E mais, ele, foi quem foi o preparador, ele abriu o caminho para que Jesus viesse. Abriu de certa forma, falando que um viria, que é maior que ele e que faria grandes sinais e maravilhas e tudo mais. Já estava preparando o povo, mas lá em seu coração humano, porque ele era humano, João era humano, começaram a vir questionamentos em seu coração. Isso acontece comigo e com você, porque somos falhos, pecadores, seres humanos, tá? João envia então seus discípulos para perguntarem diretamente a Jesus: és tu aquele que há de vir, ou havemos de esperar outro? Em Mateus capítulo 11, versículo 3. A resposta de Jesus não é um sim direto, mas um convite para que observem as evidências do cumprimento das profecias messiânicas, que são as obras que ele estava
realizando. Você já parou para pensar? Se em vez de Jesus falar para você assim, sim, filha, eu vou te dar esta bênção, ele diz para você assim, observe e veja. Como é que você ia se sentir? Eu digo, por mim, eu ia me sentir perdida. Eu ia me sentir confusa. Eu ia ficar assim, e agora? O que eu faço? Mas, hoje, sabe quem nós temos? Para que nos oriente, para que retire de nós toda dúvida, ministrando em nós com poder e autoridade, o Espírito Santo de Deus. Então, o versículo 5 é uma lista de milagres que Jesus estava realizando, cada um com um significado profundo e uma aplicação prática para nós hoje. Vamos aqui agora para a introdução. Em nossa própria caminhada de fé, assim como João Batista, podemos nos encontrar em prisões metafóricas, situações difíceis, momentos de espera ou crises que nos levam a duvidar da presença ou do plano de Deus. Nestes momentos, a realidade parece turva e nos perguntamos se Jesus é realmente a resposta para nossos problemas, ou se deveríamos procurar soluções em outro lugar. Aqui eu paro para vocês, para dizer para vocês que eu acabei, este Deus é magnífico, de fazer uma oração, falando com Deus sobre algumas coisas, exatamente sobre isso aqui. Falei com ele, Senhor, eu devo fazer pelo meu próprio braço o que eu tenho que fazer? Me dá uma estratégia, me dá um discernimento, me dá sabedoria, me dá uma ideia, me orienta, me direciona, me capacita, não só a mim, mas também a todos da minha casa. Ah, Jesus, nos ajuda, Pai. Como é que nós faremos? Como é que nós vamos fazer? Orienta-nos, ó Deus, debaixo da sua sabedoria, Pai. E então eu recebo essa resposta. Este Deus é magnífico, Ele é maravilhoso. Significa que o meu coração está conturbado, meu coração está angustiado, pensando em como vou resolver tais situações. Mas já chamei o Espírito Santo e já falei para ele, meu amigo, eu não quero assim ficar. Eu tenho dito, falado nos devocionais que devemos entregar ao Senhor o nosso fardo e trocar com Ele, e eu quero agora assim fazer. Olha, eu estou entregando nas suas mãos isso, porque eu também quero viver do que eu falo, não quero ser hipócrita, não quero agir falando e não viver o que falo, isso é errado. Então, Senhor, me ajuda, me troca aqui comigo, me dá o teu jugo que é leve e toma aqui o meu fardo, porque tá pesado, Jesus. Eu não tô conseguindo dar conta com o meu próprio braço. Então me orienta, por favor. E é o que nós devemos fazer, né? É entregar nas mãos do Senhor. Porque muitas das vezes não é procurar soluções com nossos próprios braços ou em outro lugar. Devemos procurar na fonte, que é Jesus. Agora, se Ele nos mandar ir a outro lugar, assim como Ele fez com aquele cego,
que ele passou laminha, né, nos seus olhos, então assim faremos, né? Primeiro vamos à fonte. O versículo de hoje nos oferece uma resposta prática e visível, apontando para as obras contínuas de Cristo em nosso mundo e em nossas vidas. Ele nos convida a abrir os olhos e ver que o reino de Deus está, de fato, operando. Os cegos veem, os coxos andam. Jesus trouxe cura física, mas também cura espiritual e uma nova perspectiva. Aplicação. Em que áreas da sua vida você se sente cego? Eu vou analisar, porque eu creio que tenha áreas da minha vida que eu esteja cega ou que me sinta cega. Pode ser falta de direção, incapacidade de perdoar ou dificuldade em ver a mão de Deus em meio ao caos. Eu acho que seja esta última parte. Mas amém, porque como eu sempre falo aqui para vocês, né? Pois é, vamos viver também, né? Só falar, né? Vamos viver também. Romanos, capítulo 8, versículo 28, onde que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que Ele tem um propósito para conosco. Então, em todo momento, Ele tem um propósito. Tudo o que Ele permite é por um propósito. Então, vamos viver com propósito. E, né, pedir para que Ele venha nos dar uma orientação e assim vejamos, né, onde e em que área estamos agindo como cegos, estamos cegos. Porque Jesus quer abrir os meus olhos e os seus também para a verdade da palavra e para o propósito que Ele tem para mim e para você. Olha aí Romanos capítulo 8, versículo 28, a parte onde que diz que Ele tem um propósito para nós, né? Ele nos capacita a caminhar com propósito, superando as limitações que nos impedem de avançar na fé. Os leprosos são purificados, os surdos ouvem. A lepra era uma doença que isolava as pessoas da sociedade e da adoração. Jesus as reintegrava. Os surdos ouviam a voz do Mestre. A aplicação: quantas vezes nos sentimos isolados pelo pecado, pela vergonha ou pela culpa? Jesus oferece purificação completa e restauração do relacionamento com Deus e com os outros. Ele nos liberta do peso que nos afasta da comunidade. Além disso, Ele nos dá a capacidade de ouvir sua voz suave e mansa, em meio ao barulho do mundo, se estivermos dispostos a sintonizar nosso coração. Os mortos são ressuscitados. Este é o milagre supremo do poder de Deus sobre a morte física e espiritual. A aplicação: existem sonhos, esperanças ou até mesmo áreas da sua vida espiritual que parecem mortas ou sem solução. Existe assim aqueles lugares onde que você olha e fala assim: isso aí não tem jeito não, só Jesus. Mas aí você fala assim, só Jesus de um lado de um jeito tão, usando como se fosse uma metáfora assim, né? Que o Senhor tenha de misericórdia de mim e de ti, que possamos, né, dizer só Jesus. E sim, Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele ressuscita. Ele é a solução,
Ele é a vida, Ele é a luz do mundo. E a mensagem de Jesus é de ressurreição. O poder que ressuscitou a Lázaro e ao próprio Cristo está disponível para trazer vida nova às situações que consideramos perdidas. Confie que nada está fora do alcance do seu poder restaurador. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Esta parte final ressalta o coração do ministério de Jesus. A inclusão e a simplicidade da mensagem. O Evangelho é para todos. Pronto. Ponto. O Evangelho é para todos. Especialmente para os que reconhecem sua necessidade. A aplicação: a sabedoria do reino não está escondida dos humildes, mas revelada a eles. A riqueza material ou o status social não são pré-requisitos para a salvação. O Evangelho nos lembra de nossa pobreza espiritual sem Deus e nos convida a aceitar a riqueza da sua graça. Sirva com simplicidade e lembre-se de que a maior riqueza é a salvação em Cristo. Conclusão: Jesus não precisou dar uma resposta complexa aos discípulos de João. Ele apontou para os fatos. As profecias estavam se cumprindo diante de seus olhos, assim como estão se cumprindo diante dos nossos olhos toda a profecia que Deus disse, fez e está escrita na Bíblia. Jesus está voltando, porque tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos. Hoje Ele nos convida a fazer o mesmo. Em vez de focar nas dúvidas que surgem das nossas expectativas não atendidas, devemos olhar para as evidências do seu reino em ação. O milagre de Jesus continua acontecendo. A questão não é se ele é o Messias, mas se nós estamos dispostos a ver e crer, né? Vamos orar em nome de Jesus? Põe a mão em seu coração e repita comigo essas palavras. Pai querido, agradecemos pela clareza da Tua palavra ministrada aos nossos corações. Perdoa-nos pelos momentos de dúvida e desânimo, quando nossos olhos espirituais ficam embaçados pelas dificuldades da vida. Ajuda-nos a ver as obras do Teu reino acontecendo ao nosso redor, em nós e através de nós. Abre nossos olhos, purifica nossos corações e dá-nos ouvidos para ouvir a Tua doce voz. Restaura as áreas mortas de nossas vidas e capacita-nos a levar a Tua boa nova aos que precisam.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.